Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Aqui é a Andresa, do AGEP, dando sequência ao nosso bloco Nefro. Semana passada, a Violeta discutiu com vocês infecção urinária. Essa semana é enurese noturna. E semana que vem, hipertensão arterial. Então, preparei um roteiro para vocês saberem a sequência. Em primeiro lugar, a gente fala sobre definição. Para entender a definição, antes relembrar alguns tópicos de fisiologia da micção e tópicos do desenvolvimento, né, do controle esfincteriano. Então, a gente vai falar dos prazos esperados para aquisição aí do controle esfincteriano, para o treinamento aí do desfraude, para aquisição do controle noturno, e depois do controle diurno e depois do controle noturno. Depois a gente classifica, fala sobre os dois tipos de classificação da enurese, no quesito temporal e sintomas associados. E através de casos clínicos, a gente vai falar sobre fisiopatologia, investigação e tratamento. Começando então pela definição, enurese são episódios de incontinência urinária involuntária durante o sono em crianças em idade na qual o controle esfincteriano noturno já seria esperado, tá? E que idade é essa, né? Então, isso varia conforme a literatura, a sociedade. Então, por exemplo, para a literatura americana, se considera que crianças com idade igual ou superior a 5 anos já devem ter esse controle noturno. Para a nossa realidade aqui no AGEP, o que a gente considera, e é a referência que tem no nosso livro Pediatria em Consultório, é a idade de 6 anos, tá bom? Isso pode variar aí conforme a referência que vocês estudam. E aí, com relação à terminologia, então, o termo enurese é semelhante à incontinência urinária, mas para uma padronização, a gente reserva o termo incontinência urinária mais para sintomas diurnos e enurese noturna para essa incontinência que acontece durante o sono. E esses dois termos são diferentes de noctúria. Noctúria é quando a criança acorda para urinar, tá? Então, essa distinção é importante para registrar aí os dados da história. E aí, então, relembrando conceitos de anatomia. Então, a gente divide a bexiga, então a bexiga é um órgão de musculatura robusta, oco, e aí a gente passa uma linha imaginária através dos ósseos ureterais, e essas duas porções, superior e inferior, vão ter não só a anatomia, a disposição das fibras musculares e os receptores distintos, mas também tem então a função diferente. Então é importante entender essa distinção para entender a fisiologia da micção. Então, acima é o corpo da bexiga, que é o músculo detrusor, e abaixo o colo vesical, que atua como um esfíncter interno da uretra. Aí, passando, então, a porção que vai desde os ósseos ureterais até o ósseo interno da uretra é o trígono, tá? Então, trígono e colo têm função semelhante. E outra estrutura importante é o esfíncter externo da uretra, que fica no diafragma urogenital. Então, falando de fisiologia da micção, a micção pode ser dividida em duas fases, a fase de enchimento e fase de esvaziamento. Na fase de enchimento, então imagina a bexiga inicialmente aqui vazia, a urina escoando aqui através dos ósseos ureterais. Qual é o sistema que está envolvido nesse momento? Sistema nervoso simpático, que determina o relaxamento do músculo detrusor, e esse relaxamento até atingir uma complacência, ele promove uma complacência até atingir a capacidade vesical máxima, e ao mesmo tempo que promove esse relaxamento, promove a contração do colo da bexiga, do esfíncter interno. E também uma contração do esfíncter externo. Essa contração do esfíncter interno e externo
determinam alta resistência à saída da urina. E esse armazenamento da urina, por conta da complacência da bexiga, promove esse armazenamento a baixas pressões. Isso é importante para que não tenha o refluxo e doenças associadas ao refluxo. E aí uma coisa importante aqui para vocês terem em mente é que para o funcionamento adequado precisa haver essa coordenação entre relaxamento do detrusor e contração do colo e do esfíncter interno. E outra coisa que, por enquanto, a gente está falando de um mecanismo involuntário em nível medular. Aí, existe uma fase aqui que eu achei legal colocar para vocês em termos didáticos, né? Uma fase de transição. O que acontece a hora que a bexiga atinge um volume mínimo aí de 50% da capacidade máxima? Entra em jogo o sistema nervoso parasimpático, que determina o quê? Contrações do músculo detrusor, ao mesmo tempo que determina relaxamento aqui do esfíncter urinário interno do colo. E aí emerge, então, já não fica mais só no nível medular. Essa informação é transmitida ali centro-pontíneo e córtex e emerge a sensação de desejo miccional. Entra em jogo o sistema nervoso somático. O que acontece? Supressão voluntária das contrações do detrusor e contração voluntária do esfíncter externo. Isso, obviamente, nas crianças e nos adultos que tenham o controle esfincteriano. Então, aí já vai emergir essa sensação, e aí é um controle esfincteriano para ou decidir, ainda posso esperar ou não, preciso ir agora, urinar, certo? Então, isso passa por um controle cortical. E aí, na criança que já atingiu esse controle, ela consegue esperar até chegar ao local adequado e ir para a fase do desvaziamento, que vai ser, então, por esse input cortical, atuação do sistema nervoso somático, acontece o relaxamento voluntário do esfíncter externo, e aí a contração sustentada do detrusor, relaxamento do esfíncter interno, e aí ocorre a micção. Um relaxamento total aqui do diafragma, né? E para poder fazer esse esvaziamento completo, sem deixar resíduo. Então, de novo, é importante que aconteça uma coordenação entre uma contração do detrusor e o relaxamento do colo dos esfíncteres. E acaba acontecendo com esse relaxamento completo um sistema de baixa resistência à saída da urina. E aí, até quando? Então, quando é esperado que a criança adquira esse controle esfincteriano? O que se sabe é que ao redor de 18 meses de idade, então a criança, esse eixo todo que a gente falou sobre a fisiologia da micção, então integridade anatômica e de inervação, esse eixo parasimpático, simpático com ativação do córtex, isso tudo está pronto com 18 meses. Então a criança tem uma maturidade anatômica, funcional, uma maturidade biológica para ter o controle esfincteriano. Porém, o que se sabe, e essa é a recomendação mais atual, é que a criança vai só adquirir uma maturidade emocional e cognitiva adequada para passar pelo treinamento social, isso de ter a vontade, perceber a vontade e esperar ter o controle voluntário do esfíncter e fazer o relaxamento só no local apropriado, né? Então, no banheiro, no vaso, sentadinha, tranquila. Então, para ela passar por esse ensinamento social, ela vai ter uma maturidade emocional e cognitiva melhor com 27 meses. Então, essa é a idade preconizada para a gente iniciar o treinamento. Após iniciado o treinamento, em quanto tempo a gente espera que a criança adquira o controle diurno? Então, primeiro ela vai ter o controle diurno. Depois de iniciado, ela pode demorar semanas a meses. Então, isso é variável conforme cada criança. Algumas são mais rápidas, então em 2 semanas já adquirem, mas pode demorar até meses. E depois de
ter adquirido um controle diurno consistente. O controle noturno vem depois de meses, e pode demorar até anos para acontecer. Isso no desenvolvimento normal. E aí a pergunta é, em quantos anos esse controle noturno chega? E aí a gente analisa aqui esse gráfico, aqui a idade das crianças e a porcentagem de crianças que tem os episódios ocasionais de incontinência urinária noturna, e em amarelo aqui, e em verde as que têm a incontinência noturna toda noite, tá? Então vamos focar aqui no amarelo, que é a definição de enurese. A maioria das crianças vai ter esses episódios ocasionais, não toda noite. Então a gente foca aqui. Então vejam aqui, com 6 anos, 10% das crianças ainda têm os escapes noturnos. Então, é aquela famosa curva de Gauss. Então, a maioria das crianças já não tem mais escape. Então, quando vira uma minoria que ainda não adquiriu, esse é o marco de aquisição desse desenvolvimento, desse controle esfíncter noturno. Então, a partir dessa idade que entra o diagnóstico de enurese. Então, e aí isso que eu falei para vocês lá no começo, depende da literatura. A literatura americana considera 5, para a gente 6 anos. Então, até 6 anos ter os episódios de incontinência é considerado normal, não caracteriza um diagnóstico patológico. Então, aí a gente considera, então, qual que é a terminologia? Enurese noturna primária, se a criança nunca adquiriu esse controle noturno, até 6 anos de idade, ou se adquiriu, mas não manteve por mais de 6 meses. Ela pode ter passado um período em que adquiriu, mas se não for superior a 6 meses, isso é considerado enurese noturna primária. E aí a gente está frente ao primeiro tipo de classificação da enurese, quanto ao tempo de evolução. Então, se a criança adquiriu esse controle noturno por mais de 6 meses e depois desse período de 6 meses volta a ter as perdas noturnas, essa é uma enurese noturna secundária. Um exemplo aqui, então. Se a criança passou pelo treinamento aqui diurno, adquiriu o controle diurno, depois com 4 anos ela tem o controle noturno e ela volta a ter perdas aqui com 5 anos. Então, isso é considerado enurese secundária. Uma outra classificação é quanto aos sintomas associados. E que sintomas são esses? Sintomas urinários diurnos, sintomas relacionados ao hábito intestinal e sintomas relacionados ao sono. Se todos esses interrogatórios estiverem normais, essa enurese é caracterizada como monossintomática. Se qualquer um estiver alterado, então, a criança tem sintomas urinários diurnos, ou tem constipação intestinal, ou tem síndrome de apneia obstrutiva do sono. Então, essa enurese é caracterizada como não monossintomática. Algumas referências consideram polissintomática. Então, ou não monossintomática ou polissintomática, certo? Aí, então, um resumo da classificação da enurese. Quanto à evolução do sintoma, vai ser primária ou secundária. E quanto à associação a outros sintomas, monossintomática ou não monossintomática. E aí agora um caso clínico aí para vocês pensarem. O Luan, 8 anos e 4 meses, ele veio encaminhado como caso novo após uma internação na enfermaria por crise asmática grave, há 1 mês. E aí nem chegou como uma queixa espontânea. Vocês descobriram ali no interrogatório sobre aparelhos, aparece o relato da enurese noturna, cerca de 2 a 3 episódios enuréticos por semana, desde o período do desfraude noturno, que foi ali ao redor dos 4 anos de idade. Desde esse período, ele nunca adquiriu o controle.
No interrogatório ainda, vocês descobrem que o hábito intestinal e hábito urinário diurno são normais, sem alterações. E o sono é tranquilo e contínuo, ele dorme das 8 da noite até as 6 da manhã, não ronca e acorda bem disposto. E aí uma pergunta, a preocupação da família em relação à enurese? E aí os pais te respondem com toda a sinceridade, doutora, eu e meu marido tivemos essa questão até mais tarde, acho que resolveu por volta dos 10 anos de idade. Estamos absolutamente tranquilos quanto a isso. Queremos falar mesmo sobre essa tal de beclometasona, que a gente não entendeu muito bem por quê e quando, e até quando, e queremos mais falar sobre isso mesmo nessa consulta. E aí, então, agora a gente vai fazer uma pausa para classificar a enurese do Luan e traçar um plano de segmento. Lógico que o foco agora é a enurese. Ok? Então, eu vou apresentar esse caso para vocês de novo ali no Forms e vocês vão responder algumas perguntas. Fiquem tranquilos que nessa etapa não vale pontuação, tá bom? É mais para colocar aí algumas já dúvidas aí para vocês aproveitarem a discussão a seguir.